Existe um escrito muito antigo que revela como Deus é e o seu poder, a sua autoridade, o seu poder em todo o universo. Esse escrito mostra que Deus é bem diferente daquele apregoado pelas religiões, que muitas das vezes veem Deus, o Senhor, como uma pessoa. Mas o escrito mostra claramente que Deus é espírito, é poder supremo e não há nenhum outro além dele e maior do que ele, porque ele é único e o Senhor de todas as coisas. Este é um escrito muito antigo que muitas religiões não consideram, mas como um escrito, como aqueles que se encontram na Bíblia, eles nos revelam a verdade. E não precisamos de ninguém para nos convencer que essas palavras são reais, porque nós temos a verdade dentro de nós e o Espírito de Deus nos dá o discernimento para saber se o escrito é verdadeiro ou não. Então, não precisamos convencer ninguém daquilo que falamos, daquilo que lemos, daquilo que anunciamos. O Espírito de Deus nos dá essa certeza e o verdadeiro conhecimento daquilo que é real e a verdade dentro de nós. Aconteceu um dia, quando João, irmão de Tiago, que são os filhos de Zebedeu, ele havia subido ao templo e um fariseu chamado Arimanes se aproximou dele e disse: "Onde está seu mestre a quem você seguia?" E João respondeu: "Ele retornou para o lugar de onde ele veio." O fariseu disse a ele: "Este Nazareno os enganou com ilusão. Ele encheu suas orelhas com mentiras, fechou seus corações e desviou vocês das tradições dos seus pais." Quando eu, João, ouvi estas coisas, eu abandonei o templo e fui para um lugar deserto. E eu fiquei muito angustiado em meu coração, dizendo: como então o Salvador foi escolhido? Porque ele foi enviado ao mundo pelo pai dele. Quem é o pai dele que o enviou? De que tipo é aquele Aeon para o qual nós deveremos ir? Pois o que ele quis dizer quando ele nos falou: este Aeon para o qual vocês irão é do tipo de Aeon imperecível. Mas ele não nos ensinou sobre este último. Enquanto eu estava contemplando estas coisas, imediatamente, veja, os céus se abriram e a criação que está abaixo de todos os céus brilhou. O mundo inteiro estremeceu. Eu tive medo. No entanto, veja, na luz eu vi uma criança que ficou diante de mim. Enquanto eu observava, ele se tornou um homem velho e ele mudou sua aparência novamente, se tornando um jovem. Não eram vários diante de mim, mas sim uma aparência com múltiplas formas na luz. E uma aparência surgia através da outra. A aparência tinha 3 formas. Ele me disse: João, João, por que você duvida ou por que você está assustado? Esta imagem não é estranha para você, é? Portanto, não seja medroso. Eu sou aquele que está com vocês sempre. Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o filho, eu sou o inviolado e impoluto. Agora eu vim para te ensinar sobre o que é, o que foi e o que será, para que você conheça tanto as coisas que estão invisíveis quanto aquelas que estão visíveis e te ensinar a respeito da raça inabalável do homem perfeito. Agora, em vista disso, levanta seu rosto para que você possa receber as coisas que eu irei te ensinar hoje e possa contar para aqueles espíritos que são seus companheiros da raça inabalável do homem perfeito. E eu perguntei por curiosidade e ele me disse: a união é uma monarquia com nada acima dela. É o Deus e o Pai do todo, o sagrado, o invisível, que existe acima do todo. Aquele que é o Pai de imperecibilidade, existindo como luz pura, dentro da qual nenhum olho consegue olhar. Ele é o Espírito invisível. Não é correto pensar dele como um Deus ou algo similar, porque ele supera a divindade. É um domínio que não tem nada acima dele para governá-lo, porque não há nada existindo antes dele, nem ele necessita deles. Ele não necessita de vida, pois ele é eterno. Ele não precisa de nada. Ele não pode ser aperfeiçoado como se ele fosse deficiente e necessitasse de aprimoramento. Pelo contrário, ele é sempre completamente perfeito. Ele é luz. Ele não pode ser limitado, já que não há nada anterior a ele para o limitar. Ele é insondável.
já que não existe ninguém anterior a ele para o examinar. Ele é imensurável, porque não há alguém anterior a ele que possa medi-lo. Ele é invisível, já que ninguém é capaz de visioná-lo. Ele é uma eternidade existindo eternamente. Ele é inefável, já que ninguém foi capaz de compreendê-lo para falar sobre ele. Ele é inominável, já que não há ninguém anterior a ele para dar-lhe um nome. Ele é luz imensurável, o puro que é sagrado e impoluto. Ele é inefável, sendo incorruptivelmente perfeito. Ele não é perfeição, nem bem-aventurança, nem divindade, pois ele é algo muito superior a estes. Ele não é indelimitado, nem delimitado, mas ele é algo muito superior a estes. Ele não é corpóreo, nem incorpóreo. Ele não é grande, nem pequeno. Ele não é uma quantidade. Ele não é uma criatura. Nem é possível que alguém o compreenda. Ele não é algo que pertença ao todo que existe. Pelo contrário, ele é algo que é melhor do que isso. Não que ele seja simplesmente superior, como se ele fosse comparável aos outros, mas ele é algo que pertence a si próprio. Ele não participa em um aeon como parte constituinte dele. O tempo não existe em relação a ele, pois qualquer um que participa em um aeon foi criado. O tempo não foi determinado a ele, já que ele não recebe nada de outro que estabelece limites. E ele não necessita de nada. Nada do todo existe antes dele. Ele é suficiente para si próprio, em sua luz perfeita, porque a perfeição é majestosa. Ele é mente pura e imensurável. Ele é um aeon, doador de aeon. Ele é vida, doadora de vida. Ele é uma bem-aventurança, doadora de bem-aventurança. Ele é sabedoria, doadora de sabedoria. Ele é bondade, doadora de bondade. Ele é piedade, redenção, doadores de piedade. Ele é graça, doadora de graça. Não porque ele as tem, mas porque ele doa a luz imensurável e incompreensível. Como eu devo falar dele com você? Ele é um aeon indestrutível em repouso, existindo em silêncio, em tranquilidade e sendo anterior a tudo, pois ele é o topo de todos os aeons. É ele quem os dá força e bondade, porque nós não conhecemos as coisas inefáveis e nós não compreendemos o que é imensurável, exceto por aquele que veio dele, ou seja, do Pai, pois foi ele quem disse para nós somente, porque é ele quem se olha na luz que o envolve, isto é, a nascente da água da vida. É ele quem doa para todos os aeons, de todos os modos, e que observa a sua própria imagem invisível na nascente do Espírito. É ele quem coloca a sua vontade na fonte da água-luz pura que o envolve. Como diz a Bíblia, eis o resumo das palavras: ele é tudo. Aonde acharemos forças para glorificá-lo? Ele é o grande, infinitamente grande e insondável é o seu poder. Por isso, meus irmãos, Deus é Espírito e o Pai quer que o adorem, e todos aqueles que pertencem ao Pai adorarão ao Pai, adorarão a Deus em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai quer que o adorem. Por isso, a ciência, por meio da tecnologia hoje, vem tentar provar a inexistência de Deus, quando na verdade Deus, o Senhor, como Jesus Cristo disse, é imensurável, infinito, insondável e governa todo o universo. E o universo se mantém em harmonia pelo poder de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. A maior definição de quem é Deus foi nos ensinada pelo Mestre. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e o será eternamente, assim como era no princípio de todas as coisas, e assim como terminar todas as coisas perecíveis que existem neste mundo, e começar o próximo, que durará para sempre, para os escolhidos de Deus, que foram inscritos no livro da vida antes da criação do mundo. Fiquem com Deus, irmãos. Que Jesus Cristo os abençoe e os proteja pelo poder do Espírito Santo. Amém e obrigado.